Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Bom, hoje no programa eu recebo o superintendente do Sebrae aqui no Espírito Santo, Pedro Rigo. Vamos falar quais ações a organização tem tomado para ajudar as micro e pequenas empresas nesse momento de crise gerada pela pandemia da Covid-19. O programa Em Destaque já começou. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Bom, como eu disse na escalada, hoje o nosso convidado é o diretor-presidente do Sebrae, Pedro Rigo, é o nosso convidado para falar um pouco sobre as ações, que o Sebrae tem tomado, tem feito para minimizar os impactos para quem mais tem sido atingido com a crise gerada pela pandemia. Pedro Rigo, um prazer te receber aqui. Boa noite, viu? Prazer meu, boa noite a todos. Prazer estar aqui com a gente. Pedro, uma pandemia que tem causado essa crise econômica tão séria, com efeitos, eu acho, muito fortes, muito nocivos, em especial para o micro e pequeno empreendedor, que é exatamente o público do Sebrae, não é? É isso. Então, essa crise que pegou a todos, de muito surpresa, ninguém, de fato, imaginava que seria nesse formato e, de fato, quem mais sofreu com essa crise, a experiência e a vivência do Sebrae, nós estamos sentindo e entendendo isso, foi a micro e a pequena empresa e o empreendedor individual. Esse talvez até mais, é aquele empreendedor que, por vocação ou por necessidade, se formalizou, porque perdeu o emprego, porque, de fato, teve talvez a única chance de gerar riqueza para sua família e veio uma crise dessa e aí de fato causou muitas provocações, muitas mudanças no comportamento não só do consumidor, das pessoas, também do empreendedor, ao ponto do empreendedor ter que se reinventar a todo momento e nós vivemos junto com esse empreendedor essa reviravolta na vida deles, Então o Sebrae também, assim como todas as organizações, estão tendo que se reinventar para atender, para ficar, de fato, em condições de levar, nesse momento de pandemia, o que o empreendedor precisava do Sebrae. Então, é um momento de reinvenção geral. É do setor empresarial que o Sebrae apoia, é do próprio Sebrae, ou seja, estamos vivendo um momento difícil, mas também que tem provocado em nós o despertar também da inovação, o despertar de fazer diferente. Pedro, uma campanha que acabou de começar, é bem recente, é essa Compre do Pequeno. Ou seja, é o momento das pessoas cada vez mais valorizarem o comércio lá do bairro, da comunidade onde ele mora, onde ele trabalha. Valorizar o pequeno mesmo? Sim, por dois motivos, Primeiro que nós já falamos aqui, foi o setor que mais sofreu, o pequeno empreendedor. Sim. E depois porque, como nós estamos trabalhando, todo mundo e fala na questão do isolamento, de muitas aglomerações e cuidar disso, e principalmente do transporte público e de menos veículos na rua, ou seja, você estar no seu bairro, poder prestigiar e comprar ali no seu bairro, comprar daquele que entrega uma comida em casa, que faz um bolo, que faz um artesanato, ou seja, aquele que está por ali, produz, por que não você procurá-lo e buscar consumir esse produto que está ali perto de você, Sim. Que evita o transporte público, evita o carro, evita uma série de situações que junta, inclusive, somando a essa necessidade, de fato, da gente ter que prestigiar. O Sebrae chama o consumidor para isso, para prestigiar esse pequeno que sofreu tanto com a crise. Então, vamos comprar dele, vamos potencializar, vamos motivá-lo a continuar a partir de sua própria riqueza, do seu próprio esforço, poder gerar a riqueza da sua família. Então, esse é o principal apelo dessa campanha Compre do Pequeno, que o Sebrae está com ela no ar. Você comentou comigo, Pedro, antes do programa entrar no ar, que o Sebrae também está no momento de perda de recursos, Perdeu um pouco de recursos também com esse momento, mas mesmo assim tem tentado alternativas para dar um suporte a quem precisa nessa hora, Por mais que o Sebrae esse ano, começou no final do ano passado, tenha perdido recursos com as medidas provisórias, primeiro do turismo, depois da própria dos S's, que foram tirados 50% das receitas dele em 3 meses. Sim. Por mais que o Sebrae tenha sofrido, de fato, essa redução de orçamento, mas o Sebrae do Espírito Santo, ele foi ousado ao pegar parte das suas reservas técnicas e ter colocado no orçamento 2020 e recomposto, inclusive, toda a nossa capacidade de continuar atendendo o empreendedor no momento que ele mais precisou do Sebrae. E aí fizemos, desde abril, Fabiano, uma ação muito arrojada no Sebrae, que foi oferecer
todo cliente do Sebrae consultorias gratuitas, porque você sabe que o Sebrae, ele subsidia atendimento ao empresário. Sim. Então, numa consultoria normal, o Sebrae cobra 70%, quer dizer, cobra 30%, né? O Sebrae oferece 70% de uma consultoria. Então, a contrapartida desse empresário, que era de 30%, passou a ser zero, ou seja, o Sebrae passou a subsidiar 100% de todo atendimento que ele fez a esse pequeno que tanto sofreu. Então, conseguimos, o Sebrae, com as suas economias que nós pudemos fazer em 2019, economizamos muito em redução de despesas administrativas e operacionais, nós conseguimos pegar esse recurso agora e jogar, de fato, no orçamento do Sebrae para esse atendimento. E aí, só um número para a gente entender o que foi isso, né? Ou seja, nem chegamos ainda ao final de agosto, estamos simplesmente ainda no meados de agosto, nós já atendemos quase 11 mil empreendedores com consultorias. Só para a gente ter um exemplo, uma referência, o ano passado inteiro foi 2.186 atendimentos. Uhum. Esse ano nem terminou o ano ainda, 11 mil e 80% dela gratuita, porque começou de abril para cá. Então, é um esforço que o Sebrae do Espírito Santo fez para se reinventar também e poder oferecer o máximo possível de todo o apoio do Sebrae a esses empreendedores nesse momento de pandemia. E agora, findada essa primeira etapa do nosso trabalho, que foi da consultoria na área do marketing digital, na área de gestão de fluxo de caixa, são duas coisas que mais o setor empresarial precisou nesse momento, se reinventar as vendas, sim, modelo de negócio, também como lidar, né, com essa falta de dinheiro, com toda a dificuldade que esse setor passou. E agora, numa retomada da economia, a campanha que veio chamar o consumidor para dentro dessa grande campanha, continuar oferecendo todo o suporte que o Sebrae tem dado ao setor empresarial, continuando a oferecer cursos, oficinas, ou seja, continuamos a preparar esse empresário para que receba esse novo consumidor. A esse novo consumidor com novo comportamento. Então, o Sebrae tem colocado os estudos que ele tem feito de que sim e será por um bom tempo, uma definição de competitividade de uma empresa é a forma que ela está lidando com esse consumidor. Está preparada para isso? O consumidor vai ficar um pouco mais cauteloso, a segurança sanitária do seu comércio. Então, assim, um mínimo de cuidado, uma máscara, o álcool gel do comércio, ele será um diferencial competitivo. Então, pode ser, e uma boa parte do consumidor pode tomar a decisão de entrar ou não numa padaria, se ela está ou não, de fato, segura. As regras, né? O protocolo mínimo de segurança para o cliente. Então, o Sebrae tem batido muito nisso, nessa tecla, porque nós entendemos que isso será ainda mais um diferencial competitivo. Ou seja, não é só segurança, né? O diferencial competitivo também para você manter suas vendas e manter o negócio em pé. Sim, porque pode ter certeza que esse novo consumidor que está chegando aí no mercado, que está acionando o mercado, ele quer se sentir seguro onde ele vai. Se não tiver a sensação de segurança, ele não vai entrar, ele escolhe o outro. A pesquisa que o Sebrae fez, o Sebrae tem analisado, tem estudado muito esses comportamentos e para nós é um item fundamental e que vai fazer a diferença daquele empresário que se preparar para isso. Com certeza. Olha, vamos fazer o seguinte, Pedro, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a nossa conversa com o diretor-presidente do Sebrae, hoje aqui com a gente, Pedro Rigo, conversando como o Sebrae, como está essa assistência para o micro e pequeno empreendedor nesse momento de dificuldade, que é essa crise gerada pela pandemia da Covid-19. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa, hoje recebendo em destaque o superintendente do Sebrae aqui no Espírito Santo, Pedro Rigo. Pedro, no bloco anterior nós falamos um pouco do cenário, né? O cenário de pandemia sem precedentes, uma crise sem precedentes. Os micro e pequenos empreendedores, sem dúvida alguma, foram os mais atingidos, mais prejudicados, tem menos movimentação e de fato, a gente vive, eu acho que um momento, e essa é a pergunta que eu vou te fazer agora, é um momento em que o empreendedor, o micro e pequeno empresário, ele é obrigado a se reinventar. Se ele não se reinventar, ele está fora do mercado? Está fora porque, como você disse, é uma parte da economia que não tem capital de giro, que não tem reservas. Então, ou seja, em poucos dias uma empresa pode deixar de pagar suas contas porque as reservas são curtas. Então, por isso, esse empreendedor de pequenos negócios, ele é obrigado a ser criativo imediatamente, a inovar imediatamente, ou seja, ele se mexe e tem que se mexer com muita rapidez. E a primeira coisa que vem
a provocação é como eu vou continuar vendendo se eu não tenho o cliente presente no meu estabelecimento, se meu estabelecimento está fechado. Então, foi a primeira provocação, né, que esse empreendedor sofreu, porque ele precisava manter minimamente os seus negócios. Então, e aí, quando você entra no mundo digital, que é um desafio geral para a micro e pequena empresa, ele precisava imediatamente entender como é que eu continuo vendendo. O meu caminho é fazer a distância. Eu não tenho contato físico com o meu cliente, eu preciso fazer que isso ocorra. Então, essa área do marketing digital foi muito acionada, porque os empreendedores entenderam que precisava, de fato, começar a botar parcela da sua venda também na plataforma, à distância, que seja lá através das redes sociais, a entrega, o delivery, ou seja, tudo isso veio à tona e esse empreendedor teve que se autoajustar nesse novo modelo que nós podemos chamar. Normal, né? Nesse novo normal. Então, e ao mesmo tempo que ele não tinha esse consumidor na loja dele, porque estava fechado em boa parte do período, sim, ele tinha também um novo comportamento, ou seja, o que eu tenho aqui, o que eu posso ter no meu estabelecimento enquanto venda de mercadorias ou serviços que esse consumidor está precisando? Qual é a dinâmica desse novo mercado? Então, isso tudo veio aflorando a cabeça desse empreendedor e, graças a Deus, o nosso empreendedor brasileiro é muito criativo, é muito dinâmico e rapidamente ele vai tentando entender, e nesse momento que o Sebrae chegou junto a esses empreendedores e foi dando suporte técnico, ou seja, mesmo aquele que não conseguiu ter um bom suporte técnico do Sebrae, mas ele foi com os experimentos, com a vida do dia a dia, buscando reinventar os seus negócios e aí as inovações, toda essa caminhada desse empreendedor hoje, nós sentimos claramente que foram muitos prejudicados, muitos fecharam as portas e não voltarão mais a abrir, nós entendemos isso, mas uma boa parcela que está conseguindo sobreviver, se superar essa crise, terá um ganho fundamental para esse novo negócio que ele tem na mão, que está incorporado hoje uma boa parcela do digital, que certamente não vai abandonar mais isso. Eu acho que o digital, a gente até falava sobre isso no intervalo aqui, Pedro, o digital já há um bom tempo existe, né? As redes sociais, esse meio digital, mas a impressão que a gente tem é que a pandemia meio que acelerou todo esse processo e quem não se adequou vai ficar de fora. Exato, e antes dessa pandemia, existiam muitas coisas que atrapalhavam, por exemplo, uma venda à distância, que era o custo do frete. Né? Ou seja, às vezes o frete estava mais caro que a própria mercadoria. Verdade. E hoje, com toda essa dinâmica, toda essa logística da necessidade de entregar, porque se não entregar não vende, sim, então o custo do frete também foi reduzido e o mercado foi se acomodando. Ou seja, hoje o frete de entrega de uma mercadoria não é o problema de fato enfrentado pelo mercado. Sim. Muito pelo contrário, o mercado foi se acomodando e faz parte da rotina hoje das empresas, faz parte desse novo modelo de negócio que as empresas adotaram, também a entrega. Então passou a ser um item quase que obrigatório e aí é lógico que esse mercado vai se autoajustando. Hoje nós temos um cenário diferente, né? Então você pode comprar pela internet, você pode pedir lá da sua casa e alguém te entregar, ou seja, isso mudou, está mudando bastante o comportamento do consumidor e do empresário. É uma reinvenção que vai ajustando o mercado. Você até citou, é um novo modelo de negócio, acho que a palavra é essa, né? Isso. São novos formatos, novos modelos de negócio que passam a surgir com esse momento. Vamos citar um exemplo muito prático, restaurante. Sim. Qual era o modelo de negócio no restaurante? Sua grande maioria. Produzir o alimento, a comida, uma boa alimentação e o cliente lá poder servir ou no formato self-service ou no à la carte. Esse era o modelo de negócio de um restaurante. Os restaurantes tiveram que se adaptar ao delivery, ao preparar uma comida, uma refeição, para entregar qualquer que seja onde for, na residência, no trabalho das pessoas, sim, quem estava em home office. Ou seja, isso muda a maneira de ver o negócio, muda o modelo de negócio. Então, qual é o meu percentual de presença aqui do consumidor? Qual é o meu percentual de entrega? A forma de entrega requer embalagem, requer a logística de transporte. Isso muda, tá, o modelo de negócio, isso muda o rendimento do negócio, isso muda o comportamento do negócio. Então, isso é fundamental que os empresários, lógico, né, quem puder, e o Sebrae oferece
merece, inclusive, esse apoio de rever o seu modelo de negócio depois dessa pandemia, na retomada da economia, ou daqui para sempre, né? Porque tem coisas que vieram com a pandemia e que vão ficar no mercado, porque o consumidor está, de fato, com uma nova forma de entender, né, a sua vida, valorizando mais família, valorizando mais a casa. A casa é meu ambiente mais seguro que eu tenho. Sim. É a casa das pessoas, é o ambiente mais seguro. Dentro da minha casa eu não preciso ter máscara, eu não preciso usar álcool gel o dia inteirinho, e o home office, que hoje, que para nós era uma coisa não experimentada ou pouco experimentada, hoje foi experimentada. E aprovado. Aprovado, validado, as pessoas mostrando que produzem mais. Ou seja, isso vai ficar e, portanto, muda o comportamento das pessoas. Vamos até falar mais sobre isso no próximo bloco, Pedro, porque, de fato, a gente está falando do modelo do negócio que mudou, mas também tem o lado do trabalhador, do funcionário, né? Que é isso que você está falando. O home office é algo que veio, já existia em alguns formatos de trabalho, mas agora veio para ficar quase que em todas as empresas e quase todos os segmentos também. Vamos falar melhor sobre isso no próximo bloco. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa de destaque, não saia daí. De volta com o programa em destaque aqui na Record News e também na TV Sim. Nosso convidado de hoje é o superintendente do Sebrae aqui no estado, Pedro Rigo. Pedro, no finalzinho do bloco anterior a gente estava comentando sobre os novos formatos de negócio, novos modelos de negócio. Mas também eu acho que a pandemia trouxe alguns novos formatos e ajustes para o trabalhador, né? Para o funcionário das empresas. O home office é uma coisa que veio para ficar? Isso, então assim, o teletrabalho já é uma previsão legal na legislação brasileira. Já existe, né? Exato. Ele pouco experimentado, né? Veio a pandemia e as experiências, o Sebrae viveu isso, né? Nós conseguimos passar toda essa pandemia aumentando em 4 vezes a nossa capacidade de atendimento, eu falava no primeiro bloco. Comentou isso. E assim, sem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, né? Um trabalhador mais comprometido, produzindo mais e sem os riscos eminentes da rua, dos escritórios corporativos, então veio para ficar. Então, isso muda o comportamento das pessoas, muda os modelos de negócio, não só para quem está trabalhando em home office ou para quem atende, porque eu vou sair da minha casa para trabalhar, não vou mais. Então, no meio do caminho, eu fazia uma série de rotinas, poderiam estar passando em farmácias, passando no supermercado, uma série de coisas, não saio mais. Se não sai mais, essa coisa tem que chegar até mim, ou eu vou fazer pequenas e curtas viagens para me adquirir aquilo que eu quero. Então, muda por completo o mercado vai se transformando, então veio para ficar o teletrabalho e isso vai gerar e cada vez mais organizações que vão buscar o teletrabalho, mesmo independente de pandemia. Sebrae já tomou decisão. Independente de pandemia, vamos continuar com a parcela. Eu ia te fazer essa pergunta. A parcela do Sebrae em home office. A exemplo do Sebrae, né? Como que o Sebrae se ajustou? Quantos % ficou em casa? Quantos funcionários? Hoje o Sebrae trabalha com qual estrutura aqui no estado? Retomamos agora, dia 3 de agosto, o nosso novo normal. Esse novo normal significa o quê? As pessoas que estão protegidas por lei, que têm acima de 60 anos. Grupo de risco, né? O grupo de risco está fora, está em casa, vai continuar em casa. Teletrabalho. Teletrabalho. Voltamos com a metade daqueles que podiam em revezamento. Então, segunda e quarta vem um time, terça e quinta vem outro time e com isso menos a área do atendimento do Sebrae. Aquela parte do Sebrae que são as nossas regionais, que atende o público, vai continuar atendendo o público, mesmo com alguns analistas no grupo de risco também no teletrabalho ainda, né? Sim. Então, o nosso 0800, aquele que atende o nosso cliente o tempo todo, ele está todo em casa e não volta para o Sebrae, não tem necessidade de voltar para o Sebrae. Ele vai atender, ele está fazendo os atendimentos de casa. Em casa, né? Por quê? Isso é muito legal. Porque lá no Sebrae tem uma estrutura física, um lugar até meio pequeno, apertado, mas o teletrabalho, quem trabalha atrás de um atendimento remoto, é normal que fica ali naquelas cabines e tal. Hoje não. Ele está na casa dele, no formato dele, com a família dele, fazendo atendimento 0800 Sebrae. Que bacana. E não volta mais para o Sebrae, porque não tem necessidade. Toda a tecnologia nós transportamos para a casa dele, o Sebrae está dando a condição necessária para esse trabalhador. Se precisa de uma cadeira que ajude ele ao dia inteirinho estar lá e seja uma cadeira confortável, é o computador, é um sinal de internet, ou seja, as condições o Sebrae está dando para que esse trabalhador faça, desempenhe o seu trabalho em casa com a mesma condição que ele teria no Sebrae. E com isso, um custo do Sebrae, operacional do Sebrae, cai drasticamente. Ou seja, eu passo a economizar de um tudo
tudo no Sebrae, porque eu não tenho esse volume de pessoas na organização. A gente fala, por exemplo, gastos de estrutura física mesmo, energia, água. Tudo, né? Tudo. O ar-condicionado é uma coisa que gasta muito, porque as salas são preparadas para isso, ou seja, a circulação das pessoas, a limpeza, é tudo, né? Tudo. E o Sebrae, como outras organizações, tinham a necessidade, às vezes, de sair daqui para uma reunião em Vitória, no norte do estado, no sul do estado. Para que isso? Não precisa. Hoje as videoconferências são mais eficientes do que as reuniões presenciais. As reuniões do Sebrae estão todas por videoconferência? Todas por videoconferência. Nós voltamos no Sebrae, mas a gente continua fazendo as reuniões por vídeo. Porque um está aqui, outro está lá, outro está colar. Ou seja, e a gente fala que esse mundo inteiro, com o Brasil inteiro, com o estado inteiro, sem necessidade de ninguém colocar a sua vida num trânsito, dentro de um carro, que é risco constante, pelas estradas que nós temos. Então, assim, muita coisa nós estamos aprendendo, muitas lições ficarão de fato experimentadas, ditas. Eu acho que a economia, as organizações, a produtividade, o rendimento do trabalhador, sem dúvida, para nós no Sebrae está comprovado que melhorou muito. Não, é engraçado porque o próprio Sebrae, que é uma entidade que presta esse serviço de consultoria, também tendo que se adequar como todas as outras empresas. Todas as outras. Né? Ou seja, ele está se adequando e também ajudando a quem precisa se adequar. Não tem mais curso presencial nesse momento, é suspenso. Então não tem Deixamos de fazer? Não. Até pelo WhatsApp nós damos oficinas hoje. Que legal. Oficinas e cursos pelo WhatsApp. Bacana. Pelas todas as nossas redes, nossos canais, ferramentas de vídeo. Os alunos, o nosso sistema EAD, que é os nossos cursos à distância, saiu de 2.000 para 20.000. Atendimentos. Usuários, atendimentos? Fazendo o curso online do Sebrae à distância. Fantástico. Só o nosso módulo de EAD, somente isso. Que o Sebrae já tinha isso há muito tempo, e agora saiu de 2.000 para 20.000 atendimentos. Então, assim, eu acho que isso está nos dando uma direção muito clara, que esse mundo digital, né, vai estar combinando muito bem com o mundo presencial. Ou seja, vamos voltar a fazer as oficinas, vamos continuar fazendo os cursos, mas vai ter um conteúdo muito forte e o Sebrae se preparou para isso. A gente não estava realmente preparado para esse momento. A pandemia veio e de março até julho nós estamos nos preparando e hoje o Sebrae é uma organização completamente preparada para atender qualquer que seja o cliente à distância, remoto, online, da forma que a gente quiser aqui entender. Como a gente falou, né? Os novos tempos, o novo normal está aí, está posto. E não volta mais, isso não volta mais. Né? Isso não volta. É o momento das empresas que ainda não se adequaram, se adequarem, para poder conseguir continuar e se manter no mercado. Né, para que tanto deslocamentos se pode fazer à distância? É isso aí, né? Acho que esse é o conceito do novo momento, né? Olha, eu quero agradecer muito ao Pedro Rigo, superintendente do Sebrae aqui no Espírito Santo. Foi nosso convidado de hoje no programa em Destaque, falando um pouco sobre esse novo momento que a gente vive de pandemia e também pós-pandemia, né? Porque, como o próprio Pedro falou, as coisas vão se manter, esses ajustes no ambiente de trabalho vão ser mantidos porque geram economia e estão gerando produtividade. Esse é o qualidade de vida. E qualidade de vida para o funcionário, para o trabalhador, para todo mundo, né? Pedro, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço para toda a família lá do Sebrae. Bom, a você de casa, obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até lá.